Meus caros amigos, você é a favor do voto impresso? Fala pra mim. Você é contra o voto impresso? Mas se eu falar que tem umas pessoas contra o voto impresso. E também nós vamos destacar aqui a fala de Cleitinho, galera. Cleitinho se posiciona a favor de Ricardo Nunes. Mas deixa eu falar pra você. Se o voto impresso hoje fosse estabelecido no Brasil, você é a favor ou você é contra? Por que eu estou falando isso? Olha só. Senador pede votação que estabelece voto impresso auditável. Quem que seria este senador? O senador Cleitinho, galera. É isso mesmo. Olha só. Cleitinho disse que a medida atende ao desejo popular por maior segurança no processo eleitoral. O que você me diz sobre isso, galera? Mas só que tem gente a favor. Mas se eu falar para você quem que é contra o voto impresso? Sim, o STF é contra o voto impresso, galera. Mas olha aqui, o posicionamento de Cleitinho e depois eu vou dar o posicionamento de Barroso sobre isso. Olha só, o senador Cleitinho, do Republicanos, apelou nesta quinta-feira para que a Comissão de Constituição e Justiça avance na análise da proposta de emenda à Constituição. A proposta visa a exigir o voto impresso auditável. Olha só, segundo o parlamento, a medida atende ao desejo popular por maior segurança no processo eleitoral. Olha só, a importância do voto impresso auditável. Além disso, o Cleitinho destacou a importância de uma votação rápida da proposta da CCJ sobre o voto impresso. Vamos acabar com essa polêmica, gente, afirmou o senador. Vamos votar o mais rápido possível. Peço, pelo amor de Deus, à CCJ que coloque esse projeto para ser votado o mais rápido possível. Os argumentos do senador. Lembrando, Cleitinho. O senador acredita que o voto não deve ser obrigatório no Brasil. Ele cita que nas últimas eleições, quase 14 milhões de eleitores não votaram. Por esse motivo, deve-se ver a obrigatoriedade. Segundo ele, é o eleitor que tem de decidir se deve ou não apresentar para se votar. O parlamento também questionou o posicionamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a eleição na Venezuela. O petista ainda diz aguardar dados confiáveis de reconhecer o resultado do pleito. O ditador Nicolás Maduro foi declarado vencedor, mas a oposição, olha só, a oposição venezuelana e diversos governos estrangeiros têm contestado o resultado, galera. Tem contestado o quê? Ele não ganhou. Ele não ganhou porque o voto impresso auditável reconheceu a vitória de Edmundo Gonzalez, todos nós sabemos, mas tem gente contra o voto impresso, galera. Olha só, saiu aqui sobre contra o voto impresso. Presta atenção nisso aqui. Presidente do STF afirma que o Brasil não terá eleições como as da Venezuela. Barroso destacou a atuação do STF contra voto impresso no Brasil e associou o método à fraude eleitoral. O que você acha? Ter um voto impresso com contagem pública para todos verem. Isso é fraude, galera? Deixa a sua opinião aí. Eu quero que você deixe sua opinião aí, que eu vou trazer as falas dele aqui para vocês verem. Presta atenção. Ó, o presidente do Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que não há chances de ocorrer no Brasil o que está acontecendo na Venezuela. A declaração foi dada durante uma palestra na Academia Brasileira de Letras, nesta terça, dia 30, no Rio de Janeiro. Mas agora nós estamos sabendo agora. Barroso destacou a atuação do STF contra o voto impresso no Brasil e associou método à fraude eleitoral. Você entendeu isso aí? Eu quero que você deixe sua opinião sobre o voto impresso, porque eles estão falando que é uma fraude eleitoral. O que você acha? Deixe seu comentário aí. Olha só. O Supremo atuou intensamente contra o voto impresso no Brasil, que sempre foi o caminho da fraude de uma maneira geral, disse o magistrado. Quem magistrado? Luiz Roberto Barroso.
Isso que está acontecendo na Venezuela não tem nenhuma chance de acontecer no Brasil, pois votação é eletrônica, o código-fonte é aberto. Um ano antes, todo mundo pode visualizar. Um ano antes, galera, todo mundo pode visualizar. Essa segurança que não dá para ser fraudada, galera. Olha só, um ano antes, todo mundo pode visualizar. Observadores estrangeiros, imprensa, polícia, todo mundo pode olhar as urnas. Nunca entram em rede, elas não são hackeáveis, completou. Depois do STF, presidente do Senado faz crítica ao processo eleitoral da Venezuela. O processo eleitoral da Venezuela só declarou, olha só, Edmundo Gonzalez vencedor por causa do voto impresso, por causa das atas. Senão, ele ia falar que Nicolás Maduro ganhou e pronto, acabou, ia dar por isso. Ainda bem que tinha as atas eleitorais. Depois do STF, o presidente do Senado faz críticas ao processo eleitoral da Venezuela. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua vez, criticou a condução do processo eleitoral na Venezuela pelo governo de Maduro. Segundo Pacheco, a atual gestão se afasta da democracia e não demonstra com clareza os valores de lisura e transparência, galera. Para vocês verem aí o que está acontecendo. Você é contra, você é a favor, o voto impresso? Deixa a sua opinião aí. Lembrando que o Cleitinho, senador, é a favor do voto impresso e ele quer que coloque em pauta a votação para colocar o voto impresso no Brasil. Mas Barroso é contra, lembrando bem, tá aqui na Revista Oeste, saiu agora. Mas olha só o posicionamento do senador Cleitinho perante as eleições de São Paulo. Ele é a favor de Ricardo Nunes. Veja só o que ele fala aqui neste vídeo. Senador Cleitinho, que eu tenho um dever moral de poder me posicionar agora no segundo turno das eleições de São Paulo. Até porque, no primeiro turno, eu fui o primeiro político de direita aqui a apoiar o Pablo Marçal e pedir para toda a direita, não só de São Paulo, do Brasil, ficar do lado do Pablo Marçal. Infelizmente, o Pablo Marçal não foi para o segundo turno. Agora vocês têm isso aqui, ó, Nunes e Boulos. Um recado que eu dou para você, que você já viu quando você quer ir para o trabalho, você vai na força do ódio? Você já viu quando você quer ir para academia, você vai na força do ódio? Então agora você tem que ir na força do ódio, votar no Nunes, porque ele é o menos pior. E eu vou explicar para vocês. No último dia de eleição, sabe quem estava lá pedindo voto pro Boulos? Fez caminhada com ele? O Lula. O Lula é Boulos. Sabe quem está apoiando o Nunes? É o Bolsonaro. Então a gente tem que ficar com o Nunes. E não adianta você falar que vai votar branco e nulo, porque tem uma parte da Bíblia que fala o seguinte: você é quente ou você é frio. Morno eu te vomito. Vocês viram o que aconteceu em 2022? Pela omissão de não ir votar? Não quer votar ninguém, vai votar branco e nulo. Quem ganhou a eleição? O Lula. Vocês querem que aconteça isso também lá em São Paulo? Que o Boulos seja prefeito de São Paulo? Isso é uma vergonha. Então o que eu peço para vocês aqui... Beleza, galera? Esse é o posicionamento de Cleitinho, galera, senador. Deixa a sua opinião aí, deixa seu like, inscreva no canal, ativa o sino de notificações. Até o próximo editorial. Deus abençoe a tua vida. Deixa seu comentário aí. O que nós precisamos melhorar, o que nós não precisamos, o que tá bom, o que tá ruim. Deixa seu posicionamento aí que nós vamos acatar. Deus abençoe a tua vida. Até o próximo editorial.